um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu fico honrado de poder participar de um evento tão legal como esse, onde pessoas se reúnem para poder trocar ideias, para poder falar sobre conhecimento. Conhecimento é algo interessante porque quem dá sempre contribui, ninguém perde quando dá conhecimento. Você já sabe da máxima de que quem dá conhecimento é como uma vela que encontra uma outra vela e acende a vela e a chama continua acesa. Então eu dou graças a Deus pela vida do André, do Marcos, porque eu vou poder também sair daqui hoje um pouco mais rico. Não rico, de repente, em dinheiro, mas isso, de certa forma, vai contribuir, mais rico em poder abençoar pessoas. Obrigado. Eu quero fazer primeiro uma pequena apresentação. Eu sou o Jairo Manhães, sou um carioca que estou há 6 anos aqui em Alphaville. Sou um empresário no ramo de entretenimento musical. Sou formado em teologia, pós-graduado em psicologia pastoral. Tenho mestrado no Mackenzie como cientista. Uma especialização em Israel, de arqueologia bíblica. Um curso de especialização pelo Instituto Napoleão Hill. Estou falando isso para você não como um troféu, mas para dizer para você que eu sou alguém que busco contribuir com o meu conhecimento. Durante 40 anos eu morei no Rio de Janeiro. Esse é o meu prédio, que é de uma das minhas empresas, o Reuel Studio. Quem está ali não sou eu, o John Storick. Esse é o prédio de uma visão externa. Tentar. Essa é a parte de baixo, essa é a parte de cima, parte externa também. Essa é dentro do estúdio, não sei se dá para você poder ver. Para quem não conhece o que é um estúdio de gravação, eu fiquei a nossa empresa ficou entre as 10 maiores do mundo. Tá? Isso com o pé direito mais alto, com 7,5 metros, um projeto da WSDG, sediado em Nova York. Essa é uma sala que dá para poder gravar uma sinfônica, um coral, enfim. Essa é a técnica com a mesa de som. Talvez seja algo novo para você, ou talvez você esteja acostumado com o home studio. Esse é um estúdio que faz grandes projetos, como trilha sonora de filmes, enfim. Essa é uma das salas. Essa é a mesma sala vendo de um outro ângulo. Essa é uma sala de masterização. Na verdade, esse sou eu. Comecei muito novo como Jairinho. Do lado é minha esposa, que é a Cassiane, talvez você conheça, pelo grande sucesso que nós estamos contribuindo para poder abençoar vidas. Esse é o meu mais novo trabalho. Alguns shows que a gente faz. Esses são os nossos CDs. Essa é minha esposa com a premiação do troféu, não é Talento, é Talento, não é? Algumas premiações. Esses são os discos alguns dos discos que eu tive o prazer de contribuir e ser o único produtor do meio gospel, com disco de platina duplo, diamante. E não vai ter outro porque o físico acabou. Agora é tudo download. Não é? Então, o certificado é pela ABPD e é uma associação fidedigna para poder dar o prêmio. Esse sou eu arrumado, minha esposa, né? Sendo Grammy Latino de 2019. Essa daqui é a igreja que eu sou pastor aqui em Alphaville, a AD Alpha, a sigla Assembleia de Deus, mas Alpha porque nós estamos em Alphaville, eu estou há 6 anos pastoreando aqui. Não comecei grande, porque quem começa grande é um monstro, e toda árvore grande começa com uma semente. Então, na verdade, a gente quer a vara que Moisés abriu o mar, mas se esquece dos 40 anos no deserto. Eu não tenho tempo hábil para poder falar para você sobre o nosso processo, mas o processo, na verdade, o tempo é o processo do propósito. Eu não busco resultados, eu busco propósito. E ontem eu escrevi uma frase interessante nas minhas redes sociais, quando eu coloquei assim: cuidado com as oportunidades. Porque oportunidade pode te trazer conforto, oportunidade pode ser agradável à vista, mas se ela não cumprir propósito, ela pode ser uma cilada. É só você olhar no livro de Gênesis.
oportunidade que Deus deu para Adão e para Eva, e eles não conseguiram administrar, porque o livre-arbítrio tem um peso, e muita gente não está preparado para poder administrar quando o livre-arbítrio é dado. Deus, então, nos dá um atributo dele que se chama processo. E o processo não é para poder me matar, não é para poder te matar, é só para poder fortalecer, porque Deus não está preparando nada para mim e para você. Já está preparado. Na verdade, Deus está preparando eu e você para os grandes projetos que Ele tem. Então, isso já estava preparado, já estava escrito. Então, o que você vê de bonito aí, na verdade, são as pessoas, porque essa projeção mapeada, essa igreja. Eu estou há 6 anos aqui, pasmem, eu troquei de lugar 5 vezes. Cheguei aqui, as pessoas não queriam receber por ser uma igreja, eu não podia mentir, porque não faz parte dos meus princípios, e eu falava o que era, depois de contrato já praticamente assinado, eles desistiam de fechar negócio, e começamos no hotel, no Comfort, eu, Cassiane e meus 3 filhos, porque, na verdade, eu não estava pastoreando ovelhas, eu estava começando com fãs, e os fãs vinham só para poder tirar foto, e eles iam embora, e eu ficava depois para poder arrumar o som, desarrumar o som, colocar a luz. E, na verdade, eu sou o bombril, 1001 utilidades. Quando a Cassiane não está, eu prego, canto e tiro oferta. Né? E nós começamos, de certa forma, nesse hotel, e foi crescendo aos poucos. Depois nós fomos, quando estava para ser a Copa, isso há 6 anos atrás, em dezembro de 2013, e ficamos 4 meses, porque a Copa iria nos tirar dali, e o hotel precisava ser ocupado, e nós não tínhamos para onde ir. Até que apareceu uma pessoa usada por Deus, espírita, que chegou para mim e falou assim: pastor, eu vim assistir o seu culto no hotel e quero falar para o senhor que eu tenho um local para o senhor poder ir. Eu falei: como? O local está parado com tudo, e eu sempre busquei a excelência. E a excelência, ela é um processo, né? Ela não é o fim. A excelência é um processo, e a gente busca a excelência todo dia. E eu falei para ele: eu quero um local que expresse a excelência do que eu sou por dentro. E ele me apresentou um bingo que estava fechado, você conhece, hoje está ali a churrascaria, NB, eu acho. Não é isso? O lugar que você vai levar o irmão que está do seu lado para poder comer hoje, é esse lugar. Depois você pega Rio Negro, que é na subidinha ali, na segunda entrada de Alphaville, se não me engano. Banheiro com granito, ar-condicionado já instalado, carpete, tudo pronto, só coloquei as cadeiras e o som. Começamos ali, depois de 1 ano e 7 meses, eu tive que sair, porque o dono falou comigo assim: Jairo, vamos fazer o seguinte, vai sair o bingo, a Dilma já está para poder assinar, e vamos fazer o seguinte, eu vou construir um local lá atrás para poder ser igreja, porque eu gostei de você, só que eu não posso te dar contrato, porque o meu negócio é bingo. A gente vai fazer o seguinte, lá atrás vai ser igreja, aqui na frente vai ser o bingo, lá vai ser o céu, aqui vai ser o inferno. Eu falei: você sabe que sempre o céu vai vencer. Ele falou assim: não, mas aí vamos ver, o meu negócio é business, é dinheiro. Eu não entrei nessa disputa pelo simples fato de ele não me dar contrato, e quando eu não estou legal no lugar, eu não posso pregar legalidade. E fugi aos meus princípios, até que alguém preparou, um empresário da igreja, falou: pastor, eu tenho um local que eu vou alugar e vou sublocar um espaço para você. Fomos para Tocantins, hoje é a Lagoinha que está lá, pegamos aquele local, transformamos tudo, porque como eu tinha a expertise em formar estúdio, não tenha sido, mesmo tendo tido alguém para poder fazer esse projeto, eu pego um local e consigo colocar um tratamento acústico para poder servir de igreja, ou para poder ser um grande estúdio. Isso está em mim. E sublocamos ali aquele espaço, ficamos ali durante 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, mais ou menos, 1 ano e 9 meses, 2 anos, eu não sei quanto tempo aproximadamente. Depois o local ficou pequeno, não por causa da quantidade de cadeiras, nós colocávamos ali de 1.500 a 1.700 cadeiras. Ficou pequeno porque começou a vir muitas crianças. E o meu maior projeto não é para você adulto, porque para poder reformatar você é um sacrifício muito grande. Você está aqui hoje, parece você, por exemplo, isso aqui sou eu e você. Você está bem, dependendo da mensagem do WhatsApp que você recebe. De repente, você pode me deixar falando sozinho se você receber no seu WhatsApp que você acabou de herdar 100 milhões de reais.
ou você pode voltar chorando, pedindo uma oração, porque, na verdade, estão te cobrando 100 milhões de reais. E, de repente, pode ser tudo um fake, o corretor do WhatsApp fazendo uma pegadinha em você. Então, nós somos movidos pelas nossas emoções. Saímos de lá por causa do tamanho do departamento Kids e fomos para um outro local, que foi na Tocantins também. E o local que eu saí domingo se tornou uma igreja, depois saiu. Ok. No local na Tocantins se tornou hoje, é a Lagoinha até hoje. Fomos para Tocantins, só viramos o lado, construímos lá, o pé direito era abaixo, não dava porque o meu projeto sempre foi em fazer um estúdio ligado à igreja. Ou seja, como eu lido com show, sei exatamente, tenho expertise nisso, e as minhas empresas são voltadas para isso. O pé direito era abaixo, e eu estava ali, eu sabia que era um momento transitório. Surgiu a oportunidade, um judeu aparece para mim e fala assim, pastor, eu quero conversar contigo sobre o prédio lá de trás que está ocioso e a Volkswagen saiu daqui na Xingu 926. E depois de 20 anos, eles pagavam aqui uma prestação alta e tal, e eles fecharam e não estão mais aqui, eu quero alugar para o senhor. Eu falei, mas eu não preciso alugar de você. A negociação, talvez você não sabe, mas com judeu você tem que brigar, né, com judeu e árabe, você tem que brigar com ele, você tem que xingar ele, tem que falar que não quer, e você tem que colocar lá embaixo, Aí eu peguei e falei com ele, vem cá, como é que você quer alugar isso? Eu vou te alugar isso aqui por... Era 115, eu vou alugar isso aqui para você por 90 mil. Eu falei, não, 80 mil. Eu falei para ele, ok, eu vou pagar 20. Aí ele, você está doido, pastor? E não sei o quê. Eu falei, eu vou pagar 20, é o que eu tenho. Não dá, e não sei o quê. Eu falei, tudo bem, você vai para casa, eu vou para casa e vai continuar no mesmo. Vou para casa e durante a semana a esposa dele começou a falar com ele, roubar a paz dele. Ele saiu do Rio de Janeiro. Veio para São Paulo, falou, pastor, minha esposa quer falar contigo, ela gostou muito de você, tem alguma coisa que envolve e tal. O judeu, eu falei, rapaz, nós somos irmãos, o meu irmão mais velho é judeu. Ela falou, é? Você é. O nome dele? Yeshua. Temos a bênção de Abraão. Aí, Jesus, mas como é que é isso e tal? Eu falei, não, eu vou orar, as coisas vão começar a abrir para você, e eu creio, eu sou movido pela fé, mas a fé sem a obra é morta, por isso que aqui está a obra. Eu falei assim, não. Ele falou, não, mas 20 mil não dá, pastor, vê aí. Enfim, alugamos pela metade do preço da Tocantins, saímos da Tocantins, tudo montado. Quem ficou lá? Renascer. Você sabe por quê? Eu entendi que por onde eu passar e por onde você passar, você tem que deixar um legado. Não é nem de prédio, é as pessoas se lembrarem de que você fez alguma coisa para poder contribuir para que elas cresçam. E a minha vinda para cá não foi para poder, porque alguns pastores são pastores de ovelhas, outros pastores são pastores de bodes. Não estou aqui para poder fazer a distinção, até porque eu nunca pedi para ser pastor, mas todos nós somos pastores, pelo menos para poder pastorear a si mesmo. Então, eu entendi que hoje nós começamos com 5 pessoas, hoje nós somos uma igreja com quase 3 mil pessoas. Mas não é a quantidade de pessoas que vai me fazer uma grande igreja, mas sim a quantidade de pessoas que eu sirvo que me faz ser um grande pastor. Porque pastorear para 2.000 e poucas pessoas, nenhum pastor consegue. Então eu formo líderes, eu mentorio pessoas. Porque, na verdade, foi esse o meu chamado. Então eu era um maestro, um produtor, um empresário, que de repente Deus me incomoda, me tira do Rio de Janeiro para começar algo nesse lugar. Descobri que geralmente quem tem dinheiro busca mais e mais ter dinheiro, porque eu passei por essa fase, e eu comecei a conversar com os empresários daqui. Hoje eu moro aqui, há 6 anos eu moro aqui, comecei morando no Tamboré 2, para quem conhece aqui sabe muito bem. Eu tenho vários amigos que moram lá, e é um condomínio que tem muitas pessoas boas, muitas pessoas ricas, mas a única coisa que elas têm é dinheiro. Nós começamos a trabalhar para trazer paz, porque foi para isso que Deus nos deu, na verdade, o nosso dom. Na verdade, nós não temos dom, o dom é que nos tem, porque Ele é mais forte do que nós. Então, não tem nada que explique eu estar no Rio de Janeiro, morando na minha cobertura, tendo as minhas coisas lá, a minha empresa lá, viajando, e de repente eu sou forçado, impelido a vir para cá para poder cuidar de problemas de pessoas. Porque a ovelha, ela precisa de um pastor, e geralmente ela está sempre com carrapicho. E a gente tem que tirar. Os pastores que estão aqui sabem muito, muito bem disso. Eu falei, Deus, eu não quero ser pastor, está bem aqui. Eu estou aqui sentado, aqui, atrás dessa mesa de som.
ganhando meus Grammys, ganhando as minhas premiações, tendo meu dinheiro, minha lancha, meu sítio, viajando. Oh, que bom. Deus falou assim, não, está muito bom, você está muito feliz. Vou botar você para poder pastorear um povo. Não é fácil porque a gente passa por transições e isso também não começou grande, isso começou pequeno, mas isso demonstra a minha essência, não é? E a gente colocou em grau gradativo a excelência como se fosse melhor do que bom. E a gente bota assim, ó, ruim, mais ou menos, bom e excelente. Só que isso só existe para a nossa cultura. Na cultura de Deus não existe a excelência como grau comparativo. Porque a Bíblia não fala que Deus é excelente. A Bíblia fala que Deus é bom. Então, você tem por essência a bondade de Deus dentro de você. A excelência é aquilo que você externa pela sua essência. Através da sua essência, você muda tudo e transforma as coisas em excelente. Só que o excelente, ele é um processo. Porque um carro que era excelente há 10 anos atrás, hoje já não é mais. Inclusive, o seu iPhone 10 já não é mais excelente porque saiu 11. Você está doidinho para comprar porque tem uma função maior na câmera e a gente busca isso. Então, é um processo. Eu estou buscando a excelência melhorando, porque eu descobri que todo aquele que se acha autossuficiente tem a síndrome de Lúcifer. Porque já sei de tudo e eu quero parabenizá-los por isso, porque você está aqui hoje, porque você sabe que cada vez que você aprende, você sabe que você não sabe absolutamente nada. Então, estou aqui para poder contribuir um pouco, falar alguns pontos do que me trouxe até aqui e do que eu acredito como verdade. E, na verdade, a verdade é muito subjetiva, porque para você que é cristão, você sabe que a verdade é uma pessoa. Mas para quem não é cristão, o que é a verdade? A única vez que poderiam resolver ou responder para a gente o que é a verdade, Pilatos chega para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Aquele que é a verdade poderia falar o que era a verdade, mas se calou. Então a verdade é subjetiva, porque a verdade para mim pode ser um 6 e para você pode ser um 9. A Bíblia não fala o que é certo e o que é errado, a Bíblia fala o caminho de vida e caminho de morte. Então ele fala assim, opte por escolher a vida. Então, eu descobri que Deus é meu sócio majoritário em tudo, nas minhas empresas, nos meus negócios. Eu descobri que o que me realiza não é dinheiro. Dinheiro faz bem. Completei 25 anos de casado com a Cassiane, e eu fui comemorar na Suíça. E vi um país limpo, um país educado, um país que você que foi para lá, você sabe muito bem, que é um sonho, mesmo tendo um custo de vida altíssimo, com um salário de 4.000 euros, mas é um país que funciona. E eu pude observar que a gente pode ter uma cultura na terra. Por isso que Jesus veio para poder falar de uma cultura, a cultura de um reino, que a gente pode viver bem. Mas se Jesus não tiver dinheiro para nada, serve. Pois bem, quero falar com você então sobre esses princípios que eu quero abordar hoje, como que eu cheguei até aqui e o que eu aplico a essa igreja. Se você quiser nos visitar na Alameda Xingu, pode falar, né, André? 926. Depois que a gente fala, a gente pergunta. Já foi? Obrigado, André. Aquele de lá, ao longe, sou eu, e esse é um dos nossos cultos, ok? Quero falar com você sobre 4 conselhos que eu posso compartilhar com você, que vão, na verdade, te ajudar a subir de nível, ok? Eu gostaria, alguns deles você já conhece, ou todos eles você já conhece. E a minha transição para cá, eu não vim atrás de algo, na verdade eu deixei algo para poder estar aqui cumprindo um propósito. Só para fazer uma pergunta, quem já nos conhece aqui, levante a mão por gentileza. Ok, Deus abençoe sua vida. Alguns ficaram envergonhados de falar, mas tudo bem, fique tranquilo. Você que me conhece, depois eu quero te convidar para ir no Coco Bambu, comigo, porque eu quero orar pela sua alimentação e participar com você na grande ceia. Conselhos para crescer, administrar e liderar com sabedoria. Eu quero falar sobre esses 4 conselhos
que vão te ajudar, porque eles me ajudaram a subir de nível. O primeiro o André falou aqui, e eu quero ser sucinto, não quero mais perder tempo em ser redundante. O primeiro conselho é, o André já falou, sobre visão. A visão é diferente de vista, porque a vista te prende, a visão te liberta. A visão é um dom, não é algo cognitivo. A vista, sim. Na verdade, você vê com os olhos, mas não vê os olhos. Então, a visão tem esse poder de fazer com que você enxergue aquilo que não existe, ou, na verdade, que já existe, mas você é limitado pela prisão do que você, no mundo real, chama de presente. A visão é aquilo que nasce em você. Por exemplo, eu acabei de escrever um livro agora, eu estou já arregimentando os próximos, e quando o livro vem na minha mente, assim como vinham os meus arranjos e o prédio, já praticamente pronto, e eu só ajusto algumas coisas, porque já está na minha mente, eu já vi em algum lugar, ou Deus já me mostra antes, e isso é visão. Eu não fico preso ao presente, porque a vista me aprisiona. Então, é um segredo que eu tive que aplicar, eu tive que passar por algumas coisas para poder entender que tudo passa. Se você está numa situação ruim hoje, deixa eu te falar, fique tranquilo, tudo passa. Mas se você estiver numa situação boa também, fique tranquilo, vai passar. Porque já dizia, tudo é vai e dade, nada fica. Prédios que você constrói, eles ficam. Relacionamentos que você faz, eles permanecem. Então, o que você constrói aqui tem que ser para a eternidade. E eu entendi que a minha visão, ela não me limita, mas a minha vista sim. Já dizia a Bíblia, o livro da sabedoria, e você que entende sabe que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia, na verdade, é um livro que fala de 3 assuntos: um rei, um reino e um povo. A Bíblia diz que eu não posso viver por vista, mas eu tenho que viver por fé. Fé é aquilo que você planeja, aquilo que você acredita, e a fé é aquilo que já existe. Então, o primeiro ponto que eu estou falando, ele, na verdade, corrobora com o que você já faz, que um líder com visão enxerga antes que os outros. Então, para o crescimento, a visão tem que fazer parte do seu currículo. A visão te dá provisão. A visão te blinda. A visão te disciplina. Um líder que tem que se reinventar a cada 7 anos, ou seja, na formação de um ciclo. A visão de ontem não é suficiente para poder te levar aonde Deus quer. Porque ela se renova por causa de um ciclo. Uma pessoa com visão não espera o inverno, mas prepara antes do inverno chegar. A visão anda junto com a minha fé. E eu me preparo hoje porque a minha vida tem uma promessa em Deus, por isso eu preciso me preparar hoje, por causa da visão que eu tenho para cumprir o meu propósito. O meu futuro é maior que o meu passado. E se eu ficar preso nas minhas lembranças do meu passado, eu ficarei limitado. E vou limitar a minha visão. E o meu presente, a vista, é uma prisão. Que se eu ficar o tempo todo olhando, eu vou, na verdade, sangrar. Mas não vou conseguir atingir aquilo que eu tenho, que eu chamo de visão. Esse é o primeiro ponto. Tenha visão. Não acredite no que você está vendo. Porque a sua mente ela pode te enganar. Um grande médico e filósofo francês diz o seguinte, que a massa foi induzida, e a massa é induzida por aquilo que as pessoas falam. E uma certa vez chega um líder e fala sobre um navio que tinha naufragado, e ele começa a dizer que o navio que estava longe tinha várias pessoas pedindo socorro. E eles começaram a falar sobre essa ajuda, e vários marinheiros saíram para poder resgatar esse navio, e eles começaram a ouvir gritos
começaram a ver pessoas se mexendo. Quando chegaram mais perto, na verdade, eram galhos de árvores que estavam se balançando em um barco à deriva. Porque a sua vista te engana. Não confie nelas. Sua vista é obstruída por uma simples folha. E isso pode te limitar no presente. Mas Deus sempre vai ter para você um futuro promissor, porque Ele não está preparando nada, mas está preparando você, segundo a sua visão, para poder alcançar coisas grandes. O segundo ponto que eu quero falar é sobre posição. Na verdade, eu preciso me colocar sobre a rocha, me posicionar sobre princípios. Eu, para poder chegar aos 25 anos de casado com a minha esposa, para poder construir o que nós construímos até hoje, eu tive que me estabelecer em cima de princípios. Princípios são inegociáveis. O seu posicionamento em relação a algumas coisas vai te levar a lugar longe. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, várias pessoas, empresários, chegaram para mim e falaram: pastor, na verdade me chamando de Jairo, eu preciso falar com você porque tem alguns empreendimentos que a gente precisa fazer juntos. E eu, André, por várias vezes eu rejeitava, porque aquilo não iria cumprir o meu propósito. Talvez o que nos tire e nos roube a visão é a gente tentar correr atrás de coisas por causa de resultado. Está dando resultado? Então eu vou. E a gente se perde. Pela falta de posição, a gente perde o que está sendo, na verdade, o que nós construímos. Por falta de posição, a gente perde o fio da meada. Por causa de posição, a gente começa a entrar em atalhos. Eu descobri que atalhos têm vacas bravas. Eu descobri que atalhos têm arame farpado. Eu descobri que, por causa de posicionamento, muitas pessoas perderam o propósito de vida. Então, posição é um dos pontos que eu tive que tomar. Eu me lembro que quando eu estava na minha empresa para poder fazer algumas entregas, e o físico, o CD, era algo fácil para poder ser pirateado. O LP, não, mas o CD, sim. E várias vezes saíam CDs piratas e alguém chegou para mim uma vez e falou assim: Jairo, vamos fazer o seguinte, pega 2 trabalhos, 2 matrizes, uma vai para a gravadora e outra a gente manda para um lugar que vai sair sem nota. Mas como é que é isso? É pirata? Não é pirata, só vai sair sem nota. É aquele negócio que você compra uma bolsa Louis Vuitton e fala assim: mas isso não é pirata? Não, é réplica. Eu nunca vi uma réplica de Ferrari, de BMW, de Mercedes. Um Rolex que você pega e vê que está oco, mas é uma réplica. E vale aqui, deixa eu falar para você, não dê brecha para isso. Você não pode usar uma Louis Vuitton, use uma Vitor Hugo. Você não pode usar uma Vitor Hugo, use uma de menos valor. Mas é melhor, em vez de ter uma bolsa de R$5.000, é melhor ter R$5.000 dentro de uma bolsa. É um princípio. Mas não é bom? Acabei de dar uma para minha esposa, ela merece. As mulheres sabem o valor de uma Louis Vuitton, é o valor que o marido tem pela esposa. Você sabe disso. A desculpa é a mesma. Por que você quer uma Louis Vuitton? Porque demora a acabar. Então por que você não tem uma? Pelo menos pelos próximos 15 anos. Tem que ter 5. A desculpa no final é porque eu vou viver muito. Aí você acaba comprando para poder evitar a intriga em casa. Várias vezes eu tive que me posicionar. A posição, na verdade, é algo que um líder precisa para uma empresa prevalecer, porque eu hoje só sou um pastor, só estou onde eu estou, pastoreando pessoas por causa de uma coisa chamada credibilidade. Isso você não compra. Isso é construído. Só que isso não é só na igreja, isso é com a sua empresa, isso é com a sua casa, isso é com quem você vive. Posicionamento. Às vezes, eu fico inconformado com alguns brasileiros, não é o seu caso, mas com alguns brasileiros que chegam na América e tentam dar o jeitinho brasileiro. Por exemplo, a mulher que chega para poder, mora já lá há um bom tempo e vai no casamento no sábado e chega numa loja na sexta-feira e fala assim: eu preciso vestir e testar essa roupa. Chega, leva a roupa, ela e o esposo, e vai no casamento sábado. Chega na segunda, devolve a roupa e fala assim: não deu direito em mim. Ou seja, não tem posicionamento.
Pessoas que, na verdade, não é porque é evangélico, é uma questão de princípios. Porque eu conheço muita gente espírita que tem princípios. E eu conheço muita gente que se diz crente que não tem princípios nenhum. Eu conheço pessoas evangélicas que falam assim, qual é a sua igreja? Ah, a minha denominação é a Assembleia de Deus. É, não, mas eu sou da igreja tal. É, mas ó, esse mês está com desconto. Se você entrar hoje, o dízimo é 7%. Ah, está com desconto? Então eu vou. Eu adoro desconto. E se você pagar a anuidade, o dízimo cai para 3%. Oh, eu vou ficar lá durante um ano. Porque, na verdade, não tomaram posição no casamento, não tomaram posição, atitude na vida, e eu quero te parabenizar, porque você tomou uma posição de estar aqui hoje, na verdade, você está investindo o seu tempo, tudo que eu estou falando, cognitivamente, você está guardando, e fique tranquilo, quando chegar na hora certa, você vai se lembrar, porque alguma vez você ouviu, o teu cérebro vai registrar. Posicionamento é tudo. O terceiro ponto. Trabalho em equipe. Deixa eu falar uma coisa para você interessante. Deus, o ser supremo, o ser maravilhoso, o ser poderoso, ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas na síndrome de Lúcifer, ele fala assim, ó, eu subirei nas alturas. Em algumas versões te fala, e serei e me igualarei a ele. Observa que tem pessoas que quando você chega e fala assim, ó, fizemos esse projeto, deu certo? Sou Joe. Sou eu. Deu errado? Foi a equipe. Eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei se não fosse uma equipe. Por isso que eu preparo pessoas. A maior dificuldade de Jesus, o maior líder que pisou nessa terra, não foi transformar água em vinho, não foi ressuscitar mortos, não foi curar enfermos, foi formar uma equipe. E o melhorzinho da equipe traiu ele. Mas até ele precisou de uma equipe. Eu preciso de uma equipe de 2 pessoas para poder formar uma equipe de 5 pessoas, porque eu sozinho não pude formar os meus filhos. E trabalhei em equipe, em sociedade com a minha esposa, e hoje eu tenho 5 pessoas na minha casa, porque eu não sou autossuficiente. A equipe vai te ajudar a levar você a lugares altos. Eu ouvi alguém, eu estive há pouco tempo em uma palestra em Atlanta, e um dos palestrantes estava falando o seguinte, o medo de um líder hoje de preparar alguém. Por exemplo, preparo o Gustavo, o Augusto, para poder estar comigo trabalhando na minha equipe. Mas por que eu vou investir nele? Se eu corro o risco, nada vai me garantir que ele vai permanecer comigo. Porque, na verdade, esse é um desafio para empresários, CEOs, pastores. Eu preparo alguém, André, invisto em você, pago tudo, mando você para fora, faz curso disso, daquilo. O que vai me garantir que você vai permanecer comigo? Aquele cara respondeu o seguinte, eu prefiro preparar alguém que vai embora do que gastar meu tempo trabalhando com incompetente. Então, preparar pessoas, fique tranquilo, se for embora, não era para estar contigo. Porque tem muita gente, na linguagem, deixa eu falar, eu sou pastor e eu uso muita Bíblia, tem muita gente que quer um ló na sua vida. Ele tem que ficar por um tempo, se permanecer, vai só servir de mala, e às vezes mala sem alça, sem rodinha, de papelão, em dia de chuva, sem guarda-chuva. Celebre quem chegou. Celebre. Às vezes a gente se preocupa com quem sai. Nem sempre quem sai é uma perda. Quem sai pode ser possibilidade do seu triunfo. Judas traiu, mas saiu. Ali estava o triunfo de Jesus. Às vezes é necessário doer, ser traído. Mas fique tranquilo. Depois de uma traição, de uma dor, vem uma capa mais densa para você poder suportar a vitória, porque nem todos suportam a vitória da ressurreição.
Consegue entender isso? Já foi traído? Já investiu em alguém? Pois é, faz parte do processo. Não é? Então, trabalho em equipe. Escolha bem os seus amigos. Aqui vai uma dica para você. Não trabalhe com pessoas boas. Tenha amizade com pessoas boas, mas não trabalhe com pessoas boas. Pessoas boas não vão te levar ao seu processo, ao seu propósito. Trabalhe com pessoas certas. Porque pessoas boas vão falar para você, você está lindo, hein? Tá legal isso. Você vai gostar, vai massagear o seu ego, só que não vai cumprir o seu propósito. Então, em vez de você escolher pessoas boas, escolha pessoas certas para trabalhar na sua equipe. Aquelas pessoas que vão falar para você assim, ó, você fez errado. Não é assim. Pode ser melhor. Eu tenho alguns amigos que eu mentorei até de longe, e eles ligam para mim e falam, Jair, em relação a isso, rapaz, você fez errado, você está doido? Não pode ser assim, tem que ser desse jeito. Ou seja, ter maturidade para poder ouvir, para receber o feedback. Como que você faz isso? Com uma via de mão dupla. Porque você quer receber a mensagem, mas você bloqueia o mensageiro. E quando você bloqueia o mensageiro, você não sabe da verdade. Aí você começa a ficar rodeado de puxa-sacos. E por causa de puxa-sacos, Hitler acabou morrendo, se matando, porque foi confinado. Recebeu notícia errada. Sabe aqueles negócios que falam assim, ó, como é que está? Está tudo certo? Está tudo certo. Não tem nada certo. Só que você bloqueou a via de receber a verdade, porque você não quer receber a verdade, e às vezes você não dá limite. Quando alguém fala a verdade para você, você bloqueia. Pare, pense, respire, tenha domínio próprio. Eu descobri que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Então tenha um domínio próprio. Se você não tem por sabedoria, tenha. Se você não tenha por dom, tenha por sabedoria, por inteligência. Vai te levar a lugares altos. Trabalhar em equipe é isso. É você suportar pessoas. Na verdade, tudo que nós fazemos é para pessoas, por pessoas. Eu moro num condomínio que, você sabe disso, você que mora em condomínio, que se um cachorro aparecer lá, distância de 200 metros, você tem que desacelerar o carro, que o cachorro está lá, puxando a madame. Madame parece uma cega, o cachorro, onde quer que leva. Desculpa, eu tenho 5 cachorros, né? Então eu não gosto. Eu amo cachorro, mas cachorro é cachorro. Jesus não morreu por cachorro. Jesus morreu por mim e por você. Então ajude pessoas. Trabalhe em equipe. Porque você vai entender a grandiosidade de você ser moldado por pessoas. O livro da sabedoria diz que é ferro afiando ferro. Só que quando você é afiado, você chora. Então não tem como ser afiado, então ficar sempre cego. O quarto princípio, e eu finalizo aqui, é o potencial. Na verdade, eu entendo que às vezes, e por várias vezes você já pensou nisso, que, principalmente os céticos, que Deus é um Deus covarde, que te larga ou te joga em uma terra árida e fala assim, agora se vire. Na verdade, não é. Se você olhar, Gênesis fala que nós temos que frutificar, Deus deu uma ordem para a terra, e nós somos como árvores frutíferas, nós temos que frutificar no contexto de jardim, e tem algo dentro de nós chamado potencial, semente. A semente não tem raiz, ou não tem raízes. A semente é jogada numa terra escura, onde não tem luz, aonde ela se sente sozinha. Mas exatamente nessa escuridão que é desenvolvido o seu potencial. Eu me lembro que quando eu saí de uma pequena empresa para poder construir essas 9 salas, esse prédio no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu peguei tudo para poder investir, porque são 3 terrenos no centro do Rio de Janeiro, um prédio de 3 andares, 9 salas, porque não é um prédio comum, não é você fazer uma estrutura, é uma estrutura dentro de uma outra estrutura são 2 alicerces, o teto tem que ser móvel, as paredes têm que ser paredes móveis. Depois disso, tive que colocar equipamentos, e eu falei assim, Deus, acabou o dinheiro, o que eu faço? Eu me vi em meio a uma escuridão, não podia voltar mais, porque tinha vendido as coisas, e vocês, às vezes, nós, empresários, a gente fica exatamente desmobilizados, sem saber, na escuridão, qual passo vai dar. Conselho? Não se desespere.
Se você não sabe o que fazer, não faça nada, porque no escuro você pode estar caindo num grande buraco. Se cerque de pessoas que já passaram por aquilo que você passou, que você está passando. Foi isso que eu fiz. Cheguei para alguns empresários e falei assim, olha, eu preciso terminar minha obra, eu preciso fazer isso, mas o que está faltando? Eu tenho que comprar agora a mesa, que custa 200 e poucos mil dólares, ela precisa vir dos Estados Unidos, preciso comprar minha caixa, que está vindo de outros países, os equipamentos. E de quanto você precisa? Não, eu tenho alguns equipamentos que estão parados e eu preciso, eles chegaram, mas não foram liberados ainda. E eu me lembro que um dos empresários, quando eu comecei a conversar, e ele viu a suntuosidade do prédio, falou assim, você precisa de quanto para poder liberar a mesa? Eu falei assim, eu preciso de 90 mil. Ele fez o cheque e falou assim, toma aqui os 90 mil reais. Eu falei, uau, por que você está fazendo isso? Porque eu acredito no seu potencial. O meu posicionamento me deu credibilidade para eu poder exercer o meu potencial. Se você não crê nisso, você está olhando para alguém que passou por isso. Na escuridão, a gente não pode dar passos errados, porque passos errados podem nos machucar. E eu entendi que o potencial está dentro de mim, não está fora. Nós temos o potencial. E eu quero só fazer com que você entenda que dentro de você existem tesouros. Nós não buscamos coisas grandes quando nós buscamos coisas fora. Nós adquirimos coisas grandes quando nós descobrimos o que nós temos dentro. Quero finalizar dizendo para você que o teu futuro não está na sua frente. O teu futuro não é amanhã. O teu futuro não é a semana que vem. O teu futuro está dentro de você. Você é uma semente que vai frutificar. E quando a semente frutifica, tem um fruto. Desse fruto, tem uma árvore. Só que o teu estado atual não define quem você é. Porque fato é diferente de verdade. Fato é aquilo que eu estou vendo. Verdade é a conclusão dos fatos. O que você está passando hoje é só um processo. Porque o futuro não está na sua frente. Está dentro de você. Você é uma semente que vai se transformar num fruto, numa árvore. Estão te vendo como semente? Fique tranquilo. Porque, na verdade, você não é uma semente. Você não é uma árvore. Você não é um fruto. Você é uma floresta. Eu quero só dizer para você que isso daqui, isso aqui é um plágio da Bíblia. Nada disso eu inventei. Não peguei isso com Napoleão Hill, nem com grandes pensadores, nem com grandes filósofos. Peguei isso do livro da sabedoria. Se você tiver aí no seu smartphone, no seu tablet, abre, por favor, no livro de sabedoria, Provérbios, capítulo 30. Você precisa entender que ali está a fonte do conhecimento. Se você ler a Bíblia com a sua interpretação, quando Jesus chega para um doutor, e o doutor, na verdade, se encontra com Jesus e ele fala várias coisas, Jesus fala para ele assim, como que você lê isso? Porque nós somos seres interpretativos. Provérbios capítulo 30, versículo 24 ao versículo 28. Você não tem como colocar uma Bíblia online aí? Desculpa eu não ter mandado para você, mas partindo do princípio que hoje a Bíblia está tão fácil no coisa, eu só queria te mostrar isso. Eu posso ler para você então? Você que está sem um aplicativo de Bíblia, se você tiver, faz a sua anotação. Olha, todo dia eu tenho o meu momento de ler o livro da sabedoria. A gente começa a enxergar algumas coisas ali, porque a Bíblia é um único livro, que se você for interpretar de forma errada, vai ser a mãe de todas as heresias. Mas se você deixar de ler a Bíblia, a sua vida vai mudar. Não falei errado. A sua vida vai mudar o dia que você deixar de ler Bíblia. Porque Bíblia não foi feita para ser lida. Bíblia foi feita para ser meditada. O mindfulness, o que eles falam hoje sobre essa técnica nova, Jesus já fazia isso. Eu invisto tempo lendo em algumas coisas, lendo um versículo, volto de novo, e Deus começa a falar comigo. Aí você começa a entender que o Espírito que inspirou os profetas, ele começa a ficar do seu lado e começa a ventilar coisas, e você começa
a ter um nível. E talvez você não saiba, mas nos Estados Unidos já estão usando a inteligência espiritual, que está acima do QI, do QE, que é a inteligência espiritual. É você trazer do mundo transcendental para você poder ser alguém com intimidade com o infinito. É a linguagem deles. Nós, pastores, você, pastor, você que tem a intimidade com Deus, você sabe que essa palavra de sabedoria fala assim, ó, dar-te-ei os tesouros escondidos. Se é escondido, você precisa buscar. Então, eu te desafio, você que é empresário, ó, você não vai chegar a lugar nenhum se você não buscar conhecimento. Porque dinheiro, talvez você receba a herança de alguém, mas se ele não for bem administrado, ele acaba. E a vida é muito curta para ser pequena. E você precisa entender que o que você faz aqui, você não está de férias, existe algo maior. Deus está te preparando nesse tempo presente, chamado hoje, para você poder deixar um legado. Porque se eu perguntar para você, quantos aqui se lembram, ou perguntar para você se você se lembra do nome do seu tataravô? Eu perguntei isso na igreja domingo, teve uma criança de 5 anos que falou assim, eu lembro, tio. Levantou a mão, falei, qual o nome dele? Rafael. Aí eu perguntei, ele lembra? Falou assim, não sabe nem o que você está falando, pastor. Então ele tirou o Rafael? Não sei, deve ter. Tartaruga Ninja. Para quem é desse tempo, sabe do que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte, que você está aqui hoje, daqui a 4 gerações, não vão mais lembrar de você. Até certo tempo falavam que o maior medo do homem era a morte. Depois fizeram pesquisas e falaram que o maior medo do homem não era a morte, era falar em público. Hoje, os cientistas já falam, neurocientistas, físicos, os especialistas em física quântica, enfim, eles dizem hoje que o maior medo do homem é não deixar um legado, é não deixar o seu nome para a eternidade. E por isso tem procedência, porque o embasamento, a fundamentação deles está exatamente naqueles gráficos que os egípcios deixaram. E um sábio judeu diz, um rabino diz o seguinte, você nessa vida tem que fazer 3 coisas. Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Porque daqui a 4 gerações vão lembrar de você pelo livro que você escreveu, pelos filhos, como o coelho que você fez. E as pessoas vão desfrutar das árvores, ou da árvore que você plantar. Provérbios, então, diz, capítulo 30, versículo 24, 25, 27 e 28. Está aqui na Bíblia. Olha como a gente lê e não consegue ver as coisas que estão bem diante dos nossos olhos, porque enxergamos cognitivamente, não mentalmente. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente. Todavia, no verão preparam a sua comida. Os coelhos, um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. A aranha que se apanha com as mãos está nos grandes palácios dos reis. O que eu falei para você, na verdade, visão. Obrigado, você foi ligeiro demais, obrigado. Se puder já voltar outro na visão. Isso. Pode voltar no meu tópico lá, por gentileza. Visão, vamos pegar, já está ali. Visão é o primeiro princípio que fala aqui. Princípio da formiga. Olha que interessante. Não são fortes, mas são sábias, porque no verão estão preparando a sua comida para o inverno. Visão. As formigas não são grandes, não são fortes, mas são poderosas porque têm visão. Visão é profecia. A formiga sempre está fazendo algo que não vai precisar e não precisa no presente para garantir o seu futuro. Visão sem preparação é apenas uma ilusão. Uma pessoa com visão não espera o inverno, mas se prepara antes dele chegar. O segundo que eu falei foi
posição, que na verdade é o princípio do coelho. Os coelhos sabem que são fracos, mas eles se colocam sobre a sua casa, sobre a rocha. Quando nos colocamos na posição sobre a rocha, nossa fraqueza se torna fortaleza. Quando estamos em Jesus, que é a nossa rocha, somos fortes. Você precisa se colocar em algo sólido, que é a rocha. Trabalhar em equipe, na verdade, é o princípio do gafanhoto. Os gafanhotos trabalham em equipe e juntos eles destroem tudo o que está na sua frente. As pessoas que te cercam, na verdade, são pessoas que você prepara para poder vencer desafios com você. Princípio do gafanhoto. E o último, o potencial, que é o princípio da aranha. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Tudo que você precisa já está dentro de você. E tudo que a aranha precisa já está dentro dela. A teia de aranha é autossustentável para ela. E por isso ela pode se locomover. Por fim, eu quero que você coloque o que eu coloquei, o que eu falei para você. Talvez algumas coisas você se lembre, algumas frases de efeito. Uma coisa você vai lembrar, outras coisas não. Talvez você ache interessante não, mas deixa eu falar algo para você. O meu prédio vai ficar daqui a alguns anos. A De Alfa, uma igreja que começou há 6 anos. Se eu morrer amanhã, tem outro pastor no meu lugar. E sabe, pasmem, senhores, quando outro pastor assumir ali, a maioria das pessoas vão falar assim, esse é melhor do que o pastor Jairo. Porque as pessoas gostam de novidade. Gostam do que é novo. Mas tem uma coisa que, quando tudo isso ruir, quando você estiver, talvez, no seu último fôlego de vida, e uma frase que me impactou, que me trouxe para cá, quando eu estava na minha zona de conforto, foi uma frase que não me deixou dormir mais. Eu gostaria que você gravasse essa frase, que você escrevesse essa frase, porque essa frase precisa te incomodar, e aquilo que te confronta te faz crescer. Essa frase é, o que vão dizer de você na beira do seu caixão? Porque todo mundo que morre é bonzinho. Ficou boa a foto? No final, bota para mim no final a foto do que permanece, que é a foto da minha esposa, meus filhos, minha família. Ok, tranquilo. É o ar-condicionado, por isso está congelado. O que é que fica no final? No final, quando as pessoas se vão, quando os prédios são frios, quando tudo da empresa não tem mais jeito, ou quando outras pessoas assumem, o que fica? Dá sua mão. São as amizades, os relacionamentos que você fez, e uma mão quente para poder te segurar no último fôlego de vida. Aqui, eu termino dizendo para você, valorize pessoas. Porque dinheiro vem e vai. O teu dinheiro está na mão de uma outra pessoa, só esperando você se preparar para poder saber administrar. E quando você tiver o dinheiro, você vai entender que o prazer maior é ajudar outras pessoas. E bola para frente, porque vem outra pessoa aí para poder te abençoar mais e mais. Essa é a minha família.